Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um Quarta com Café. Toda quarta-feira nos encontramos aqui para conversar sobre carreira, liderança, desenvolvimento humano e mais do que isso, falar sobre as coisas que acontecem na nossa vida e que muitas vezes nos atravessam, principalmente na nossa trajetória profissional. E hoje eu quero começar com uma pergunta reflexiva para você. É possível construir uma vida nova carregando conflitos antigos? Isso mesmo, vou repetir. É possível construir uma vida nova carregando conflitos antigos? Porque podemos mudar de emprego, mudar de relacionamento, mudar de cidade, começar numa nova empresa, até buscar uma nova carreira. Mas existem histórias que continuam viajando conosco ao longo da nossa trajetória, da nossa vida. E às vezes, veja, aquilo que acreditamos ser o problema profissional pode ter raízes muito mais profundas nas relações, nos vínculos e na maneira como aprendemos a enxergar a nós mesmos. E por isso, hoje vamos conversar sobre uma palavra extremamente importante. Nunca foi tão importante falar sobre essa palavra, que é reconciliação. Isso mesmo. Hoje o papo vai ser um pouco mais profundo, um pouco mais filosófico também, mas com certeza é um papo que vai auxiliar você a repensar algumas questões, não apenas reconciliação com pessoas, mas também com a nossa própria história, com as nossas escolhas e mais, com quem nós realmente somos. E para essa conversa eu tenho uma alegria enorme, de verdade, meu coração está cheio de graça e de felicidade em receber Regis Smith. Eu acho que pronuncia assim, depois eu vou pedir para ele nos dizer, porque Regis é um amigo muito querido. Ele é pastor, ele é teólogo, ele é terapeuta. Enfim, Regis está casado há mais de 23 anos e trabalha há mais de 15 aconselhando casais, trabalhando diretamente com relações, conflitos e processos de transformação. Ele também atua como terapeuta e aconselhamento de casais e desenvolveu um método, olha isso, o método 3 dobras. Regis, meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso Quarta com Café. Eu vi que você já está por aqui, já vou te chamar. Diferença para muitas pessoas. Olha ele aí, deixa eu me ajeitar aqui. Toda vez que eu chamo o convidado, esse negócio bagunça, mas faz parte e é assim mesmo. E aí, meu amigo, tudo bem? Bom dia, bom dia. Que alegria, Jorge. Que alegria, que satisfação poder estar aqui conversando contigo, compartilhar esse momento. Muito legal, muito bom. Muito obrigado pelo convite. Um assunto extremamente importante, principalmente, que nem tu acabou de falar, nos dias de hoje, reconciliação é fundamental. O mundo precisa demais disso, demais. Precisa parar, pensar, ouvir sobre isso muito mesmo. Exatamente. E quando a gente começa, né, antes da gente começar o nosso papo, eu sempre pergunto aqui para as pessoas, para os meus convidados, como essa pessoa me conheceu. Tu lembra, meu amigo, que essa história é boa, viu? Me lembro. Tu lembra como os nossos caminhos se cruzaram? Na realidade foi uma surpresa muito boa, muito legal, né? Eu digo, né, a vida, ela nos, graças a Deus, quando a gente está buscando ajudar, quando a gente está procurando melhorar para ajudar as outras pessoas, a vida dá essas surpresas, né? E a Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos, né? E nós nos conhecemos fazendo o curso da Ana Lisboa, né? Chegamos lá, sei lá, 400, 500 mulheres e só nós de homens, né? Então, parece que foi meio que empurrado mesmo para a gente estar junto. Acabamos dividindo o quarto, né? Ficamos um ano fazendo o curso ali juntos, né? E foi muito bom mesmo. Foi muito bom. Nos conhecemos, parecia que nós nos conhecíamos há anos, né? Compartilhamos os mesmos valores, né? Muita coisa em comum, então foi uma amizade fácil. Exatamente. Você falou tudo. Foi uma amizade fácil. Recentemente a gente se encontrou aqui de passagem do aeroporto aqui perto da minha casa. Isso. E é isso, cara. Parece que toda vez que a gente se vê, que a gente se encontra... Isso é uma coisa que a gente, às vezes... Isso é uma coisa que a gente tem que cuidar. Às vezes a gente perde oportunidades de fazer a manutenção na amizade. Não podemos. Exatamente. Não pode. Isso faz parte de reconciliação também. Muito bom. E, Regis, acabei te apresentando aqui de uma forma protocolar, mas eu queria saber de você, da sua boca, ouvir de você, assim, quem que é o Regis, cara? Cara, o Regis é um ser humano que passou por muitas lutas, dos 16 anos, dos 14 anos até os 26.
muitas lutas, errou demais na vida, foi muito atropelado pelos tsunamis da vida, família, as heranças familiares, que a gente vai falar um pouco também. Mas com 26 anos, um carpinteiro cruzou a vida dele, né, do Regis ali, e transformou a vida dele, esse carpinteiro, né, que a gente conhece. E a partir dali, né, comecei a aprender mais, usei toda a minha experiência de vida. Eu tive experiência, sou adicto hoje, né? Eu usei drogas dos 14 anos até os 26 anos, né? E a partir dali, a minha vida foi transformada. Fui para a igreja, encontrei Jesus, minha vida foi transformada. Comecei a trabalhar também com pessoas em situação de risco, drogadição. Conheci minha esposa, casei, estudei teologia, me formei, fiz cursos e estou 23 anos casado hoje. A gente aconselha casais já há mais de 15 anos, já começamos a trabalhar com casais. E o Regis é um cara que hoje quer servir a humanidade aí com aquilo que Deus compartilhou conosco. Muito bom. Regis, assim, cara, é uma pessoa restaurada, né? A importância muito de tudo isso, da gente estar falando, né, de Jesus também. Mas, cara, não sei, eu vou falar um negócio que me veio muito aqui quando você estava falando sobre essa questão de aconselhamento. Pô, vamos, sei lá, esse ano acho que talvez seja muito corrido, mas vamos ano que vem fazer um evento aqui em Dayatuba, claro, só sobre casais. Arruma um espaço aqui, vamos trazer. Tem muitos casais aqui que próximos que precisam, outros que nem sabem que precisam, mas que faria muito sentido esse bate-papo, cara. Ó, já fui com o convite aqui, depois a gente organiza isso. Mas é isso, cara, é muito importante ouvir, né, de você, da sua boca, quem você é. A vida nos traz surpresas e essa aqui do nosso encontro foi uma delas, né? No meio ali de quase 500 mulheres fazendo uma formação, né, terapêutica, as duas únicas andorinhas masculinas ali Verdade. Eram nós dois e, enfim, a gente se aproximou e hoje a gente carrega essa amizade muito bonita, muito gostosa. E, de certa forma, é uma reconciliação também. E, meu amigo, quando a gente fala de reconciliação, normalmente a gente já pensa em pessoas, né, que muitas vezes brigaram, né, fizeram as pazes, mas eu tenho certeza que é muito mais profundo do que isso, né, de simplesmente brigar e fazer as pazes. O que significa, de fato, verdadeiramente, na sua ótica, se reconciliar? Reconciliação, eu acredito que ela tem dois aspectos fundamentais. Primeiro, a reconciliação conosco mesmo, com a nossa história. Eu acho que isso é fundamental, sabe? A gente precisa conhecer a nossa história, a gente precisa olhar para a nossa história e se reconciliar com ela. Eu vou te dar um exemplo. Um dos exercícios que a gente fez lá com a Ana Lisboa, que mais me impactou, foi quando a gente dá lugar para os nossos antepassados, quando a gente faz o exercício, fecha os olhos e imagina os nossos antepassados, os nossos pais atrás de nós. Por quê? Porque geralmente a gente só reclama das coisas ruins que a gente recebeu dos nossos pais, dos nossos avós e tal, e a gente se esquece que eles nos deram a vida, né? Sim. E isso é fundamental. A gente só está aqui porque a gente recebeu a vida de gerações e gerações e gerações, né? Então, muitas vezes a gente esquece de olhar para trás e nos reconciliar com a nossa história, até mesmo com os nossos erros, né? Por exemplo, se me perguntar hoje, Regis, tu faria tudo de novo? Eu disse, eu faria. Porque os meus erros me trouxeram aqui, sabe? Hoje eu posso... Eu entro, por exemplo, num centro de recuperação, quando eu faço culto em centro de recuperação. Eu entro lá, os caras, eles abrem o coração, não só os ouvidos, mas eles abrem o coração para me escutar, porque eles se identificam com a minha história. Exatamente. Né? Agora, tu imagina se eu não tivesse olhado para trás e não tivesse me reconciliado com a minha própria história. Que ferramenta, que arma poderosa eu ia ter perdido, né? Então, primeiro aspecto da reconciliação é se reconciliar com a própria história. Porque a nossa história forma quem a gente é e ela pode transformar tudo isso num poder, numa ferramenta enorme, extraordinária. Que muitas vezes, por a gente ter vergonha ou não querer olhar para a dor, porque é necessário, porque até mesmo a dor faz quem a gente é, né? Então, por a gente não querer se reconciliar, muitas vezes a gente perde uma grande ferramenta. Então, o primeiro aspecto da reconciliação é se reconciliar consigo mesmo, com a sua própria história, com os seus próprios erros, né? E, claro, mudar, mas o primeiro passo. E o segundo passo, a reconciliação, a Bíblia diz que nós, se possível, ter paz com todos. Infelizmente não é possível, porque nem Jesus teve paz com todos, mas a Bíblia diz, se possível, ter paz com todos.
Então, o segundo passo da reconciliação é olhar para as pessoas assim como Jesus olhou, né? Com olhos de amor, né? Uma vez perguntaram para Jesus assim, Senhor, qual é que é os dois principais mandamentos? E ele disse, primeiro, amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E segundo, amar o teu próximo. E amar o próximo é um exercício de reconciliação. Né? Muito profundo. Então, são dois aspectos. A reconciliação consigo mesmo e a reconciliação com o próximo, né? com o outro. Né? Legal. Quando você falou essa questão da sua história, reconciliar com a, né, eu acho que a primeira coisa, até para a gente se abrir para né, uma reaproximação com qualquer situação externa, é esse primeiro pilar, de olhar e reconciliar até mesmo com aquilo que a gente fez. Né? Mesmo que às vezes de forma inconsciente ou não intencional, de provocar algo no outro, a gente precisa ter esse momento de parar e olhar para isso. É muito importante o que você falou. Outra coisa, né? Eu uma vez escutei de uma pessoa que nós somos a história que nós contamos na nossa própria história. Isso é muito, cara, isso mudou a minha vida. Porque até aquele momento, eu olhava para minha história, para o meu passado, e contava aquela história como uma história de terror, uma história de drama, sabe? Uma história de lamentação. Triste, exatamente. E a partir daquele momento, cara, eu comecei a olhar para aquela história, e assim como você, né, cada um tem os seus desafios aí, né? Naquele momento eu já tinha tentado me matar, naquele momento eu já tinha passado fome, naquele momento eu botava muita culpa nos meus pais também. E aí, cara, eu comecei a contar essa história como uma história de superação, uma história de aventura, uma história até mesmo de comédia. Por que não rir de situações que a gente superou e se apropriar daquilo? Então você falou uma coisa assim muito legal, né? Porque aí a gente se abre para entender o outro também, que é uma das coisas que você falou no segundo pilar, que esse realmente, diariamente, é algo que a gente precisa cada vez mais buscar. Porque se a gente deixa o fluxo da vida acontecer sem a gente agir, né, Regis, em cima disso, intencionalidade. Esse negócio vai ficando, cara. Vai ficando. Não, e olha só que interessante isso que tu falou, né? E o primeiro pilar, olhar para si, primeiro reconciliar-se consigo mesmo, porque o que Jesus disse? Ele disse assim, ó, amar o próximo como tu ama a ti mesmo, né? Então, que tipo de amor que tu vai amar o próximo se tu não te reconciliou com a tua história, se tu não ama a ti mesmo, existem coisas lá que tu não consegue olhar, que tu não consegue ver, que ainda causa dor, né? Então, exatamente, é fundamental, né? A gente às vezes olha para nós, né? E fala assim, pô, vou me cuidar, pô, vou dedicar um tempinho mais, né, para mim, para olhar para mim, né? A gente que tem um servir, né, de missão de vida, a gente vai deixando sempre, né, a gente por último, assim. Mas eu falo assim, cara, se você, sem se cuidar, já está trazendo uma qualidade de ajuda, de servidão para as pessoas, imagina quando você começar a se cuidar e olhar para você. É verdade. O quanto que a qualidade dessa energia ela vai mudar, que é um pouco do que você falou, né? Que está escrito na Bíblia, que Jesus falou que é amar o próximo. Ele não falou amar o próximo como o vizinho, né? Como seu pai. Não, como você se ama, né? Então, essa realmente é bíblico isso daí. E Regis, depois de tantos anos, cara, porque imagina, primeiro, 23 anos de casado. Hoje em dia, é praticamente, né, um milagre a gente vê cada vez mais, né, uma longevidade nos casamentos. O ano que vem vou fazer também 17 anos de casado, já estou há 20 com a minha esposa, e a gente sabe o quão, né, a gente precisa se reconciliar, né, todos os dias também, né, com situações e tudo mais. Conhecer as histórias das pessoas, 15 anos olhando para, né, para relações, para casais, para situações. Você acabou de falar, né, que tem um trabalho aí onde você vai, né, em lugares que pessoas estão sofrendo muito e tal. Então, depois de tantos anos ouvindo essas pessoas e casais, quais conflitos você percebe que mais se repetem nas relações? Quais os padrões que você observa, né? Mesmo mudando, as pessoas às vezes mudando de contexto, mesmo mudando as pessoas em si, quais são esses padrões que você sempre observa que acontecem, que você pode compartilhar para a nossa audiência? Quem está vendo aqui no ao vivo, quem vai ver no gravado depois, porque a gente às vezes não percebe que existem padrões, né, em situações e tudo mais, nesses conflitos. O que você observa depois dessa vasta experiência, meu amigo?
o que eu vejo, assim, o que eu acredito? Eu acredito que Jesus foi tão sábio, o homem mais sábio do mundo, o maior psicólogo do mundo, né? Que nem tem um autor, aquele que escreveu, que ele nos deu a chave ali, quando se perguntou sobre esses dois, os principais mandamentos, ele deu a chave, sabe? Por quê? Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, para quem crê, né? E segundo lugar, amar o próximo, porque eu vejo que hoje em dia, o maior problema do ser humano, em todas as relações, é o egoísmo. O egoísmo, e tanto é que a Bíblia fala muito sobre isso, né? Então, o que acontece? Nós precisamos olhar para nós, para a nossa história, mas não só para ela. Nós precisamos mudar a nossa perspectiva. Por isso que eu digo, às vezes, quando tem pessoas, por exemplo, assim, quando tem casais que vêm conosco e eles estão tão envolvidos nos próprios problemas, e eu digo para eles, vai servir, vai limpar o pátio para alguém, vai num centro comunitário, vai fazer alguma coisa para outra pessoa. Por quê? Porque quando tu faz para o outro, não é que teu problema perca, ele continua sendo a tua dor, as nossas dores são legítimas, mas a perspectiva muda. A perspectiva muda completamente. Então, hoje, o principal que eu vejo das relações é que as pessoas só para si, olhando só para o umbigo do homem se tornou seu próprio Deus. Né? Então, isso é muito forte em todas as relações. Em todas as relações, porque no casamento também. As pessoas hoje casam para serem felizes. Ué, Regis, mas não é para ser. Não, a gente casa para fazer o outro feliz. Se a gente casar com a perspectiva de nós sermos felizes, nós não vamos dar o braço a torcer, nós não vamos andar uma milha a mais com a nossa esposa. Muitas vezes, porque a gente casou para ser feliz, entendeu? Agora, se eu entendo que eu casei para fazer o outro feliz, eu tornando o meu cônjuge feliz, a minha vida vai ser a melhor do mundo, entendeu? Então, chega a ser uma questão estratégica, né? Então, eu vejo isso muito forte, muito forte. Existem, claro, outros aspectos, mas se eu fosse dizer hoje, o hedonismo, a busca insaciável pela autossatisfação, ela tem transformado as pessoas em pessoas mais rasas, mais suscetíveis a problemas. Por quê? A frustração a frustração é inversamente proporcional à expectativa. Então as pessoas criam expectativas enormes na sua cabeça para serem felizes, se frustram por causa disso, porque depende de outros, depende de um monte de coisa, e isso transforma em dores, tudo, né? Isso é a primeira grande coisa, né? E a segunda grande coisa que eu acho que tão importante hoje é a desmantelação da família, sabe? A maioria dos casais que a gente atende, pessoas que a gente atende, tem um problema muito profundo em relação à paternidade, né? Muito profundo. Então, acredito que o enfraquecimento do seio familiar e o egoísmo nos transformaram numa sociedade doente. Cara, interessante, né? Porque você falou do egoísmo, e de fato é uma coisa, assim, é um veneno, né? É um veneno. E você foi falando de outras coisas, né, em paralelo, que acabaram sempre entrando nessa pauta do egoísmo, né? Exatamente. De verdade, eu até marquei uma frase que você escreveu aqui, que depois, quando a gente compartilhar, eu vou até colocar lá, o umbigo do homem se tornou nosso próprio Deus. É isso. E é interessante que, às vezes, a gente, né, olhando ali para a questão de olhar para si mesmo, quando a gente não olha para si mesmo, a gente também está sendo egoísta. Exatamente. Né? Egoísta, claro, com a gente, mas egoísta com o próximo também, porque quando a gente começa a olhar para si mesmo, né, como você falou, enfim, e a gente começa a se melhorar, a gente está fazendo aquilo que você também trouxe de trazer uma pessoa melhor para o mundo, né? Exatamente. Isso vai, cara, a sua própria história que você falou, né, de restauração, imagina, né, a mudança das relações, quantas pessoas você já impactou, o quanto você foi impactado por se permitir lá atrás, né, trabalhar, né, em você mesmo. Eu, quando tive meus burnouts, depressão também, me permiti olhar, né, claro que muitas vezes a gente vai pela dor mesmo, mas é possível, né, e pelo amor também. Sim, claro. E olha depois daquilo, quanto que a gente consegue, né? E, cara, família desestruturada, que é o segundo tópico que você trouxe, de fato é algo que, cara, cada dia mais a gente percebe, né, a diferença que faz, né? Eu falo isso porque, por exemplo, eu não tive uma criação no início ali de vida, de frequentar, né, alguma religião, de falar sobre Deus, né, enfim, os meus pais, eles veem
os dois de famílias desestruturadas. E agora eu com a minha esposa, né, e acredito que você também, que a gente começa a estruturar um pouco melhor. Claro que nós não somos perfeitos, mas a gente busca, né, estruturar uma questão melhor. Eu vejo para os meus filhos hoje que estão tendo a oportunidade, né, de falar sobre amor, sobre fé, sobre Deus, sobre Jesus, sobre reconciliação, que vê na nossa figura a gente, né, fazendo aquilo que a gente, praticando aquilo que a gente fala também, o quanto isso já traz uma estrutura muito maior para eles do futuro. Eles vão quebrar a cabeça? Claro que vão. Claro. Eles vão ter os tropeços dele? Claro que vão. Vão passar por um mundo complicado? Claro que vão. Mas essa estrutura, cara, ela ajuda muito. É um investimento, né, que a gente faz nos filhos da gente, na nossa família, que vai se propagar, né, de fato aí por muito. Então eu marquei aqui, cara, e de fato amei essa frase que você falou, né? O umbigo do homem se tornou o nosso próprio Deus, porque é isso. Às vezes, cara, tá tão simples estender uma mão e a gente não faz, cara. O egoísmo, né, o orgulho também é algo que tá ali também muito relacionado. E tu aqui, falou uma cara, coisa. pode falar. Não, e tu falaste uma coisa importante sobre a gente cuidar da gente mesmo, da nossa saúde física, mental. O nosso pensamento aqui ocidental, brasileiro, às vezes nós não temos um pensamento geracional. Como, por exemplo, vamos dizer assim, a cultura de Israel, assim, vamos pegar... O que eles pensam? Eles já pensam nas próximas gerações, entendeu? Nós não. A gente quer queimar o gás todo que der para queimar, dane-se saúde e tudo. Consequência, a gente não vê mais 3 gerações, filho, pai, avós juntos, sabe? Então, por exemplo, assim, ó, se eu penso só em mim mesmo e não penso nas minhas gerações, miserável homem eu sou, porque a minha vida vai muito além de mim. Muito além de mim. Claro. Por exemplo, eu não me criei com meus avós, porque meus avós não cuidaram da sua saúde. E eu sinto falta disso. Eu gostaria de ter tido meus avós. Sim. Só que para que os meus netos tenham um avô, eu tenho que me cuidar hoje. Então isso é um pensamento geracional também, entendeu? Que é reconciliação com a nossa história. Eu preciso olhar para trás e ver, pô, aquilo me fez falta. Então eu preciso me cuidar hoje para que as próximas gerações consigam usufruir de mim também. Só da minha presença é importante, né? Só ter um avô lá é coisa boa ter um vô, não é verdade? Não, com certeza. E minha esposa também, a Silene, ela não teve tanto contato com os avós, assim como eu tive, né? Claro que eu poderia ter tido mais também, mas eu tive esse contato, é diferente. E a gente olha, às vezes, né, os meninos aqui em casa, né? Minha mãe faleceu recentemente, mas até 2 meses atrás, os meninos todos teve a oportunidade de estar com os avós, de brincar, sabe, de serem mimados, aquela coisa toda, assim, o quanto faz diferença. E para o caráter deles, para tudo isso, a formação psicológica, psíquica, tudo deles, assim, foi impactado pelos avós. E digo mais, né, além dos avós, de ter pais, né, com uma estrutura mínima ali. É claro que, como eu falei, não estamos aqui pregando moralidade, nem dizendo que nós não temos nossos defeitos, mas a figura de um pai e de uma mãe, né, de uma família estruturada, ela auxilia de fato, muito assim. Então, perceber, assim, às vezes quando a gente não está próximo, porque é muito disso, né, às vezes a gente está próximo dos filhos, né, às vezes dos amigos, enfim, da família, e a gente às vezes não percebe o impacto que a gente causa. Mas quando a gente se ausenta, seja porque eles estão ali no aniversário, estão num evento, estão numa excursão, alguma coisa assim, que a gente recebe os feedbacks das pessoas, nossa, seu filho é educado, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? A gente fala, caramba, olha só como isso está sendo plantado e cultivado de alguma maneira, né? Então, assim, é muito a gente também insistir naquilo mesmo que às vezes parece que não está acontecendo, né? Porque reconciliar isso, a gente às vezes acha que vai dar uma mão, estender a mão, vai chamar por alguém, né? Ou tentar uma retratativa, ou buscar alguém que faz tempo que a gente não conversa e quer que a coisa automaticamente aconteça. Simples assim. Mas eu fui lá e chamei. Pô, mas eu fui lá e quis conversar. Mas eu liguei, eu procurei, nada aconteceu. Às vezes não aconteceu aos seus olhos, né, Regi? Exato. Aos nossos olhos, mas como que você percebe isso assim no dia a dia? Porque eu acho que tem horas que você deve sair também, né? Às vezes, ou dos atendimentos, né? Ou dos movimentos de servidão aí que você faz, e fala assim, cara, pô, parece que não aconteceu. E aí passa o tempo e você fala assim, caramba, né? Às vezes alguém vem falar com você, né?
Você fala, nossa, achei que não tinha impactado essa pessoa, acabei impactando. Como que é isso para você? Eu fiquei curioso de saber. Cara, na Bíblia tem dois tipos de tempo que se fala. Um é o tempo Cronos, que é o tempo... Bom, tu é descendente de gregos, né? Então tu conhece a Sim. palavra Cronos, né? Então, tem o tempo Cronos e tem o tempo Kairos, né? O tempo Cronos é o nosso tempo do relógio, né? E o tempo Kairos é o tempo de Deus, né? Então é o tempo da natureza, é o tempo das coisas acontecer com um tempo que devido tempo, né? E o mundo hoje está muito acelerado, né? E a gente tem que aprender a botar o pé no freio e a ter paciência. Tem um versículo em Eclesiastes que diz assim, ó, lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, entendeu? Ele não diz amanhã, ele diz depois de muitos dias o acharás. Mas ele diz, o acharás. Então, quer dizer, a gente tem que aprender a respeitar os tempos de processos. Existem processos que têm o devido tempo. Não é fácil? Não, não é fácil. Mas é uma questão de disciplina. A gente tem que aprender a ter disciplina e saber que existem tempos de maturação. Eu não planto hoje para colher amanhã, né? A natureza tem o próprio tempo, né? E Deus nunca se atrasa. Então existe um tempo certo, né? Deus não se atrasa jamais, né? Então, às vezes a gente quer as coisas para ontem, mas hoje, por exemplo, assim, hoje eu não tenho mais célula na minha casa por causa da distância, não tem mais como. Mas mais de 15 anos a gente teve célula na nossa casa. E às vezes passavam pessoas ali, recebiam uma palavra, né? Iam embora, né? E hoje, muitas vezes, acontece muito de eu estar caminhando na rua, tá no Trombar com mercado, e os elas. caras, Regis, que cara, aquela palavra, cara, bah, eu tô firme em Jesus. E de coisas assim, sabe, que Deus fez ali naquele ambiente, pequeno ambiente familiar de uma célula, que na hora a gente não via nada, era só uma reunião simples. Mas depois de muitos anos, aquilo impactou a vida das pessoas, sabe? Sim. Então, eu acho que a melhor coisa, essa questão do tempo, é que a gente precisa aprender a desacelerar. Sabia que tem uma pesquisa que diz assim, ó, hoje, por exemplo, tu não tem a sensação que hoje, quarta-feira, ontem era domingo à noite? A gente tem essa sensação que o tempo está passando muito rápido. Só que pela física não faz sentido. Né? Então, por que a gente tem essa sensação que o tempo, a Terra não, a rotação não aumentou, a translação continua a mesma, né? Por que a gente tem essa sensação? Porque nós, com o aceleramento do nosso cotidiano, a gente parou de fazer memórias a longo prazo. Olha só. A gente tem memórias muito curtas, então a gente tem sensação de que o tempo passa rápido. A gente não faz mais um bolo com a filha, a gente compra pronto. Então a gente toma o café correndo e não, sabe? A gente vai no fast food, não faz um almoço de domingo. E claro que tudo isso é muito legal, mas nós não podemos perder as práticas que a gente investe o tempo, porque o tempo é a vida, né? Então a gente deixou de fazer memórias a longo prazo. Ou menos, né? Não deixou de fazer, mas estamos fazendo menos Cada vez memórias a longo menos. prazo. E isso nos dá uma sensação de aceleramento, né? Então a gente tem que aprender, a gente tem que... Eu tenho sempre dito isso para os casais lá, no nosso grupo de casais. Que duas coisas a gente precisa. Primeiro é intencionalidade. A gente precisa ser intencional. Senão a vida passa. E segundo ponto, a gente tem que ter presença. A gente tem que... A gente vive uma ansiedade louca porque a gente nunca está no lugar que a gente deveria estar. Ou a gente está na frente, está sempre na frente, entendeu? Nunca desfruta o presente. Então a gente tem que estar inteiro aonde a gente está e com intenção. E isso muda o jogo desse aceleramento da vida aí. Nossa, eu adorei essa pesquisa que você falou aí, esse estudo. Depois eu vou até pesquisar um pouco mais para saber sobre isso, porque de fato a gente percebe. Eu costumo dizer para os meus clientes o seguinte, né? Porque eu tenho um pilar ali no meu método que é ação em movimento. Só que não é uma ação em movimento gigantesco, como a gente busca quando a gente olha para o futuro. Então, o que eu costumo dizer para os meus clientes? Quando a gente olha para frente, a gente quer que coisas gigantescas aconteçam. Ganhar na Mega Sena, um cliente que vai resolver a nossa vida, um evento que aconteça, conhecer alguém que, né, fazer uma única ação em que tudo se resolva. Aí eu falo para eles, cara, não precisa acreditar em mim. Olha para a sua história, para o seu passado, o seu, não o meu. E perceba tudo aquilo que você conquistou, que você tem orgulho de dizer. Seja uma casa, seja um trabalho, seja um amor, um relacionamento. Qualquer coisa que você construiu, que você fala assim, caramba, eu tenho orgulho disso.
e tenta me dizer uma única coisa que você fez que aquilo, pum, aconteceu. Né? Então, olha a dicotomia. Você olha para trás e você tem na pele, na sua própria vida, a experiência que para conquistar algo, tudo aquilo que você conquistou, foram várias pequenas coisas que você fez. Só que quando você olha para frente, você quer que o negócio aconteça de uma forma mágica, né? Porque é isso que você acabou de dizer, essa velocidade. Então a gente fica muito mais preocupado com um movimento gigantesco e esquece de dar um pequeno passo hoje. Exatamente. Né? E tudo bem, como você falou, tudo bem, né? Eu comprar um bolo pronto, mas cara, já tentou fazer um bolo? Chamar os filhos para fazer, né? Ter essas memórias, cara. Pô, tenho certeza que eu, você, temos várias memórias de coisas assim, né? Aquela memória, por exemplo, de esperar o Natal para ganhar um presente, porque a gente só ganhava presente Dia das Crianças, aniversário e Natal, quando ganhava. Né? Hoje não, qualquer hora tem um presente na mão. Então todas essas questões a gente, e assim, a gente está falando isso de uma forma geral, mas aqui a gente já pode fazer uma ponte direta para a nossa carreira. Porque às vezes a gente costuma imaginar que existe uma pessoa dentro de casa e uma pessoa fora de casa. Né? Existe uma pessoa com os familiares e uma pessoa com os colegas de trabalho lá na empresa. E na verdade nós somos uma única coisa. A única coisa. A mesma pessoa em qualquer ambiente. E às vezes é louco isso, Regis, que a gente esquece, cara. Tem pessoas que esquecem. Tem pessoas que literalmente vivem personagens. Né? Porque uma coisa é você assumir um papel na empresa, né? Na igreja, em algum lugar, porque sim, mas é o Jorge, é o Regis sendo pastor ali, é o Jorge sendo um mentor de carreira, mas ele continua sendo a mesma pessoa. Só que as pessoas, hoje em dia, elas realmente elas criam pessoas diferentes, né? E de maneira, assim, pensando nos conflitos, nas próprias feridas, tudo aquilo, né? É possível alguém ser realmente, você acredita? A pessoa ser realmente bem-sucedido profissionalmente, sem enfrentar as questões da vida dela, pessoal, né? Ou seja, utilizar, seja a carreira, seja o pastoreado, seja esse papel, né? Como uma fuga, sem enfrentar essas questões pessoais, sem reconciliar com quem ela é. Como que você vê isso? Eu acredito que não, por quê? Porque eu acredito na palavra de Deus, e a palavra de Deus ela deixa bem claro para nós que nós somos uma tricotomia, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Uhum. E não tem como se a gente passa pela vida sem entender, não digo que tem que ter todo mundo tem que saber essa palavra agora, o que é tricotomia, não estou dizendo isso. Mas de alguma forma entender que sim, eu preciso cuidar do meu corpo, para que eu tenha uma vida boa. Sim, eu preciso cuidar da minha alma, e sim, eu preciso cuidar do meu espírito, porque eu sou espírito, né? Então, o que acontece? Essa ruptura não é bom em nada. Então, quando a pessoa ela não entende que no seu ambiente de trabalho ela continua sendo a mesma pessoa, ela faz uma ruptura. Ela rompe com algo ali, que é muito importante, que talvez fosse trazer muitos benefícios para ela, ou ia, pelo menos, desafiar ela, às vezes, a olhar para trás e fazer aquela reconciliação que a gente diz, né? Que a gente está falando aqui. Por quê? Porque no ambiente de trabalho, por exemplo, vou dar o meu exemplo, né? Eu sou pastor e eu sou gerente comercial. Então, por exemplo, existem coisas do pastor que o gerente comercial pode usar? Claro que sim, entendeu? Escutar as pessoas, ouvir, aprender a ter empatia, né? Principalmente empatia. Claro que tem, sim. E o pastor, tem alguma coisa do gerente comercial? Ou se tem, gestão de pessoas, entendeu? Saber ser firme quando tem que ser firme, né? Exato. Então, quando tu faz uma ruptura dessa, pode ser que tu esteja perdendo o melhor dos dois mundos, né? Pode ser que tu esteja te alijando de uma ferramenta poderosíssima, né? Exatamente. Então, tem pessoas, eu conheço pessoas que fazem isso. Mas, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um ditado que diz assim, às vezes o cara tá mais perdido que nem cachorro que caiu da mudança. E às vezes acontece isso, sabe? O cara, ele cria um personagem tão forte, desconectado dele mesmo, que às vezes ele fica meio perdido, sabe? Por exemplo, quantas vezes a gente pessoas completamente perdidas quando perde um emprego? Sim. A pessoa perde o chão, né? Parece que ela perde a referência da vida dela, né? Perde o chão, claro, a gente sofre, é tudo, mas
Existe um período de luto, mas tem que passar. Mas eu conheço pessoas que perderam. Por quê? Porque houve essa ruptura durante muitos anos e elas não passaram a ser a pessoa, elas passaram a ser o profissional. E quando caiu aquilo ali, ficou sem chão, entendeu? Então é um perigo muito grande. A pessoa até consegue fazer, mas eu acredito que não é saudável. Que não é saudável. E assim, eu falo também a questão de, assim, se você separa demais, né? Então, por exemplo, tô lá no meu serviço, ninguém sabe da minha vida pessoal, ninguém sabe quem eu sou, o que eu faço, quem é minha esposa, né? Aquelas coisas. Essa divisão, a gente cria essas divisões. Cara, isso vai dando um trabalho mental, um trabalho de vida. Porque, de fato, a gente, né, eu falo bastante aqui e ajudo os meus clientes a entender o que, cara? É uma coisa só. Não tem como a gente ficar apertando o botãozinho aqui, né, virando chavinha. Não, agora eu sou pastor só, pum. Claro que você vai com, né, eu costumo dizer um casaco. Quando você veste um casaco, por exemplo, imagina que cada, né, papel de pai, marido, são roupas que você está vestindo. Então, hoje eu estou aqui falando com você, né, estou com a minha roupa de mentor, né, de profissional aqui conversando com você. Mas eu estou com a roupa. Quem está vestindo essa roupa é o Jorge. Exatamente. É muito diferente do que a gente está falando, né? De assumir uma outra personalidade, de realmente fazer uma divisão completa. Não só a roupa, a pessoa em si, né? Tem gente que muda até de personalidade. Muda. Então a gente precisa entender o quê? A gente precisa integrar isso, porque fica muito mais fácil. Muito A mais leveza que eu né, propago aqui e tento ensinar, tento mostrar, está nesse lugar, de você entender que é uma coisa só. Porque aí você consegue flexibilizar, porque aí você não vai ficar chateado se você precisou trabalhar um pouco mais tarde e não conseguiu falar com o seu filho, porque o dia que você conseguir sair mais cedo, você vai compensar aquele... Entende? Quando a gente separa, não dá para fazer isso. Não. Né, Regis? Então é muito louco esse negócio. E de fato, uma outra coisa que eu acho bem interessante, que a gente pode entrar nesse assunto, porque se fala muito de propósito, né? Viver o propósito, né? Pô, eu quero construir uma vida com propósito. Só que quando a gente está lutando contra a nossa história, contra quem a gente é em algum ambiente, como você falou, e aí, como é que fica esse negócio? Né? Qual que é a relação entre essa reconciliação, né, com a nossa própria história e construir esse propósito? Sim. O que eu acredito muito profundamente, eu sempre digo também quando na igreja, eu digo pra galera assim, ó, ninguém nasce de véspera, todo mundo nasce no lugar certo. Eu acredito num Deus só. Então eu acredito que nós nascemos no lugar certo, na hora certa, na família certa. Eu acredito nisso, entendeu? Eu acredito que nós nascemos no lugar certo e na família, tudo. Que a gente nasceu no lugar certo, com as pessoas certas, cercado das pessoas certas. E por que isso é importante dentro da pergunta que tu está me dizendo? Porque isso revela o propósito. Entendeu? Digamos assim, ó, o Jorge nasceu numa família de armadores gregos lá. Nasceu lá. Por que nasceu com aquele lá, com aqueles dons, com aqueles talentos? Porque Deus tem um propósito dentro daquilo ali. Deus está formando o teu caráter dentro da tua história. O teu caráter é formado no meio que tu estás. Então, se tu não se reconcilia com isso, tu está perdendo o teu propósito, né? Então, olhar para isso é descobrir o próprio propósito, né? Exato. Então, nós temos, eu acredito nisso, que todos nós temos, existe um lugar onde só eu me encaixo, né? Tu sabe que tem uma passagem da Bíblia que eu achava muito chata, né? Muito chata mesmo, que era ali que eles começam a dizer, eu acho que não é em Josué, não me lembro a passagem, mas que daí o povo que estava exilado, eles voltam para a Terra Prometida, e daí o autor, acho que é Esdras ou Neemias, daí ele começa a dizer, o Jorge voltou com a família, o ciclano, o fulcano, o beltrano, e eles eram os que arrumavam as portas do templo, o ciclano voltou e ele fez tal coisa, eu disse, mas por que isso? Um dia eu disse, Deus, eu vou pular essa parte, e o Espírito Santo ministrou muito forte no meu coração, disse assim, isso é para mostrar que cada um tem um propósito. Exatamente. Então, se reconciliar com a nossa história é também descobrir a profundidade do nosso propósito. Por exemplo, eu podia olhar para trás e me lamentar que aos 14 anos eu tive uma ruptura na minha vida e entrei para o mundo das drogas. E podia me lamentar o resto da minha vida, sofrer por isso. Esconder isso. Hã?
Esconder, ter vergonha Esconder, disso. sofrer isso, ter vergonha. Mas quando eu olhei para trás e me reconciliei com isso, eu descobri um propósito de pessoas que não acreditam em si mesmo, que olham para minha vida e dizem, se esse cara conseguiu, eu também consigo. Exatamente. Regis, e cara, olha como. Não, e assim, você tá falando da sua história, né? Eu vou falar da minha aqui também, porque é isso, cara. Eu tinha vergonha de falar que eu tinha passado fome, eu tinha vergonha de falar que tinha tentado, né, pensado em me matar lá com os 15 anos. Todas essas questões que me machucavam muito e que eu tinha vergonha, eu não queria falar. E hoje, quando eu falo, né, não é no sentido de promoção, no sentido assim, olha, né, olha que Sim. bonito. Não. É nesse lugar que você acabou de dizer, da pessoa olhar para uma história como a Autoridade. minha, como a sua, como a da Janaína que está aqui, né, como e falar assim, cara, essa pessoa que está aqui, eu nunca ia imaginar que passou por isso. E olha, às vezes passou por coisas piores, né, que a minha. Esse cara conseguiu, esse cara está aqui falando comigo depois de 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos. Cara, eu vou começar a olhar para isso de uma forma diferente. E aí, quando a gente se apropria da história, que é o que a gente está falando, né? A gente se reconcilia com essa história, cara, a gente se torna exemplo. A gente arrasta. A gente não fica só no papinho, na conversa. Claro Tem que autoridade, né? toda mudança, eu falo isso nas empresas, toda a mudança ela precisa primeiro ser dita. Ó, nós vamos fazer assim. É o primeiro movimento, não tem o que fazer. Mas depois, essa palavra, ela precisa ser transformada em ações. Senão fica só, né? Conversa Depois de bar. se torna descrença, né? Porque ninguém acredita mais na pessoa que só fala, Sim. né? Então é isso, quando a gente fala e mostra, né? Olha, eu vivi assim, foi dessa forma, aconteceu desse jeito, eu senti dor. Cara, eu sofri um burnout numa maca lá no Hospital das Clínicas, ninguém me atendia, eu desmaiei. A pessoa fala, não é possível que esse cara que está aqui falando com o Regis sofreu tudo Sobreviveu. isso, né? Mas eu tinha vergonha de falar, cara, de verdade. Eu tinha medo. Eu achava, pô, que vão dizer para, né, que vão falar, né? E você mesmo, imagina, você indo lá, sei lá, nos presídios, nos lugares, nas casas, né, de reclusão, enfim, aonde você vai, você podia simplesmente chegar lá e contar uma história, ou nem ter história para contar. Aí as pessoas iam olhar para você de um jeito. Quando você olha, né, quando as pessoas olham lá hoje você, você fala, tenho certeza que muitas vezes você se emociona porque você viveu isso, Sim. né? Quando eu falo da minha história, muitas vezes, né, que eu dormia mais cedo para né, para não sentir fome, aquela coisa toda. Cara, eu lembro, eu sinto muito daquela questão lá, me emociono muitas vezes. Mas é isso, cara, a gente está vivendo o propósito. Isso é muito legal você falar. Porque eu tenho certeza que tem milhares de pessoas, né, que estão com vergonha daquilo. Às vezes pode ter sido um abuso, às vezes pode ter sido uma coisa que ela mesma fez, né? Às vezes não precisa ter sido alguém ter feito com ela, né? Pô, quando eu pensei em me matar, não foi ninguém que ficou na minha cabeça falando, ó, tira a sua vida. Fui eu mesmo que pensei em largar tudo ali que estava, né, pesado demais. Só que, cara, eu não fiz. Então, assim, às vezes a pessoa está pensando naquele momento em fazer uma besteira. E o fato de eu falar isso, né, Regis, você falar, poxa, eu tive uma ruptura com os 14 anos, cara. 14 anos, gente, era pra gente estar como criança, brincando, se Exatamente. divertindo, estudando, experimentando coisas maravilhosas. Mas tem gente que passa por coisas até mais novas que a gente, né, Regis? Sim, com certeza. Todo mundo tem suas. Eu costumo dizer, cara, dor é dor. Você não consegue classificar. Nem Talvez, medir a dor do outro, né? exato, às vezes você está medindo a dor do outro, cara, não importa. Tá doendo. Às vezes é um Exatamente. negócio. Às vezes é o quê? Caiu uma pedra no meu dedinho. Tá doendo pra caramba. Eu tô fazendo um escarcel. E aí a pessoa vira e fala: ah, mas é só uma pedra no seu dedinho. Cara, não, olha para isso. Às vezes só está sendo uma representação, né? E porque Exato. muitas vezes também, né, Regis? Reconciliação, as pessoas entendem que é assim, ah, vou me reconciliar com o Regis. Então eu vou aceitar tudo. Tudo que aconteceu, né? Ou às vezes falar assim, ah, quer saber? Não vou olhar muito para aquilo. Né? Como que você vê assim, reconciliar realmente aceitar tudo ou conseguir olhar para aquilo,
né? Sem muitas vezes buscar ali o sentido ou tomar parte. Como que você realmente acredita que é uma reconciliação de verdade, Regis? A reconciliação, por exemplo, com outras pessoas, que é por onde tu começasse, assim, a reconciliação, ela é uma mão de via dupla, né? Não existe reconciliação de um lado só. Então, por exemplo, nós brigamos, eu e tu brigamos lá por alguma coisa e queremos nos reconciliar. E tu tá com o coração fechado. Não perdoo, isso foi muita sacanagem, coisa e tal. Eu pedindo perdão, só vai haver uma reconciliação profunda se tu entender que realmente precisa aquilo ali e vai. O que eu digo para e aceitar e nós nos reconciliarmos. O que eu digo para as pessoas? Às vezes as pessoas dizem assim bem, não, mas ele jamais vai me perdoar. Bom, aí o problema é dele. Tu fez a tua parte. Exatamente. Então, tu andou a metade. Porque a reconciliação é como aquela ponte de Londres lá, que é uma ponte de dois lados assim, entendeu? Para que haja, as dois tem que fechar. Então, assim, se tu só fechar, infelizmente não vai dar para atravessar o caminho, né, de novo, né? Mas tu vai estar ali, tu fez a tua parte. Tu vai estar reconciliado pelo menos com a tua história, né? Com aquilo que te machucou, que te fez mal. Agora depende da outra pessoa. Mas nós temos sempre que fazer a nossa parte. Sempre fazer a nossa parte. Pedir perdão quando é necessário. Porque o que acontece também? A reconciliação não é amnésia. Não é amnésia. Assim como o perdão não é amnésia. Eu perdoei. Eu esqueci. Não, eu me lembro. Eu preciso me lembrar também. Por quê? Porque existem lições aprendidas ali muito importantes, né? Que eu preciso saber. Por exemplo, uma vez eu estava num centro de recuperação e eu vi um jovem muito drogado. E quando eu vi ele, aquilo me machucou muito. Mas muito mesmo. Me doeu. Parece que eu voltei no tempo, assim, eu senti aquela minha dor do day Ele after. se viu ali, né? Eu me vi ali, no day after depois, né? E aquela dor, assim, eu disse, Deus, arranca isso do meu coração, por favor. Por que eu tô sentindo isso, né? E o Espírito Santo claramente falou no meu coração, dizendo assim, é para que tu não esqueça, né? De como é aquilo ali. Tu precisa saber como é que era, né? Então, perdão, reconciliação não é amnésia. A gente continua lembrando, mas a gente não sente mais dor quando visita o lugar. Isso é importante. É a ferida, é a cicatriz. O verdadeiro perdão é a cicatriz. Quando tu olha, tá ali a cicatrizinha, tu vai dizer assim, ó, em 1984, aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, eu fui pescar e enfiei um anzol aqui. Agora, o que essa cicatriz me lembra? Que eu tenho que ter cuidado, entendeu? Então, a reconciliação e o perdão, eles fazem isso, né? Ele cicatriza uma ferida mas não faz eu esquecer, não. É importante a gente lembrar para que a gente aprenda com aquela lição, né? Exatamente. Porque às vezes a gente, como é que eu posso dizer? A gente se mutila, né? Se mutila. Muitas vezes, porque vou esquecer. É. Cara, não é assim mesmo. Não. E uma coisa, desculpa te interromper, mas uma coisa também importante, que eu falei que é uma mão de via dupla, por quê? Porque, digamos, uma pessoa sem caráter cruzou tua vida e te fez muito mal. E tu perdoou ela. Não significa que tu tenha esquecido. Pô, eu nunca mais eu vou cruzar aquela pessoa e nunca mais vou conversar com ela, alguma coisa assim. Não. Depende dela também, entendeu? Ela tem que querer, né? O perdão, quando a gente libera perdão, depende também da outra pessoa. Por exemplo, Jesus, quando encontrou a mulher pega em adultério, né? Uhum. Eles queriam apedrejar aquela mulher. E daí Jesus disse assim, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? E daí ninguém pegou em pedras, porque todo mundo tinha pecado, né? Quando ela se levantou e ela abismada com o que tinha acontecido, o que Jesus disse? Ela disse assim, Jesus disse, cadê as pessoas que te acusavam? Daí ela disse, foram embora, não, né? Daí ela disse assim, eles não te condenaram, nem eu te condeno. Mas daí Jesus deu a chave, ele disse assim, vás e não peques mais. Então, quer dizer, o princípio da reconciliação e do perdão, ele tem que gerar algo. Sim. Precisa gerar algo. Se a gente esquece, a gente fica muito mais suscetível a cometer de novo. Reconciliação no lugar de trabalho. O cara chegou, Regis, esqueci, cara, eu passei o cartão e não tirei a nota fiscal. Cara, beleza, cara, vamos lá. Mas agora a próxima vez tira, faz, entendeu? Ela precisa, a verdadeira reconciliação, ela precisa gerar uma mudança. Sim, sim. E Regis, existe um ponto na sua história particular, na sua trajetória, que é muito interessante, né?
porque você é pastor, você é teólogo, mas também, né, a gente falando no início, você se tornou terapeuta ali com a visão sistêmica, em relações humanas e tudo mais. E muitas vezes as pessoas ficam meio assim em dúvida, né? Pô, mas como assim, né? Eu queria saber um pouco assim, como você concilia. A gente está falando de reconciliação, né? Como você concilia a sua fé cristã com a sua visão sistêmica, com esse trabalho terapêutico? Existe de fato conflito? Não existe? Como que é isso para você? Cara, existem conflitos, sim, e eu vejo o conflito como uma grande oportunidade de aprender, né? Então, para mim, é mais ou menos que nem essa prateleira que está atrás de ti ali, ó, cheia de livrinhos ali. Uhum. Eu tenho que saber organizar aquilo que eu creio, que eu vivo, o meu o que constrói o meu modus operandi da vida, né? Então, por exemplo, Uhum. é que nem a prateleira atrás de ti. A palavra de Deus, a Bíblia, a minha fé em Jesus Cristo, ela é o pilar central de tudo que eu faço, entendeu? O meu casamento está firmado em Cristo, a minha vida profissional está firmada. Ele é o pilar de todas as coisas que eu faço. O resto são livros na prateleira, né? Então, por exemplo, Bert Hellinger. Bert Hellinger ele falou coisas maravilhosas, ele tem muitas sacadas boas, mas é uma ferramenta, entendeu? Existem conflitos com a palavra? Claro que existem. Eu deixo esses conflitos de lado. O apóstolo Paulo disse, né, que a gente deveria reter as boas coisas, né? Que a gente ouve tudo, reter o que é bom. Então, por exemplo, Bert Hellinger é maior para mim do que a palavra de Deus? Não, longe disso, né? Mas a constelação familiar é uma ferramenta extraordinária de conhecimento do subconsciente da pessoa. É fora de série, ela se denuncia. O cara, quando faz uma constelação, o cara bota para fora coisa que ele não botaria em semanas, anos de terapia, o cara ali, puf, bota para fora, entendeu? Então é uma ferramenta de trabalho espetacular. Mas é a mesma coisa, eu tenho que ter equilíbrio de todas as coisas da vida, né? Então, se eu tenho a minha fé é a minha fé. Agora, é a mesma coisa que o marceneiro botar o serrote num pilar e dizer, o serrote, o serrote. Não, o serrote é o serrote, acabou, entendeu? Então ele tem o devido lugar dele. O que você vai fazer com isso, né? Exatamente, é o que tu faz com aquilo. Então, e uma coisa muito interessante que a Ana Lisboa, ela tem uma sabedoria muito grande nisso de falar, ela disse assim, criem o seu sistema, entendeu? Isso, cara, isso foi uma das coisas que abriu minha mente lá, entendeu? Porque eu também cheguei com algum tipo de preconceito, mas eu tinha muita certeza que eu estava no lugar certo para aprender, entendeu? Mas ela disse assim, ó, crie o seu sistema. Cara, aquilo abriu minha mente, entendeu? Por quê? Porque eu trouxe o que é bom para mim, a realidade. Eu não deixei de viver experiências maravilhosas que nós vivemos na nossa formação. Recebi tudo aquilo e o que eu achava que não era legal, eu não trouxe. Isso que você fala, Regis, é uma É como um sabedoria. filtro. É uma sabedoria que eu aprendi lá atrás, cara, porque eu era muito assim, né? Enfim, a gente aprendeu muitas coisas, mas uma das coisas que hoje eu levo para minha vida é o seguinte, que nem, por exemplo, você falou da formação, né? Enfim, recebi um convite, eu falei, eu vou naquele lugar, ou eu vou em tal, né? Eu vou ver, vou escutar. Cara, assim, ó, se eu tomei uma decisão de participar de algo, eu faço igual você falou. Eu vou lá, vou ouvir tudo, vou observar tudo. Primeiro. Depois, eu passo pelo meu filtro. É isso aí. Pego aquilo que faz sentido, descarto aquilo que não faz, transformo, né, muitas vezes algo naquele sentido e sigo. Cara, quando eu comecei a fazer isso, você não tem a noção do quanto que ficou. Bom, primeiro ficou mais leve, claro, mas assim, o quanto que eu aproveitei tudo que eu me colocava à disposição para fazer, sabe assim? Porque às vezes a gente vai, claro, sempre tem aquela resistência inicial, mas a partir do momento que você está lá, presente, fala assim, não, eu tô aqui hoje, tô aqui fazendo essa live com o Regis, cara, eu vou escutar o Regis, vou perguntar o que eu tenho que perguntar, vou ouvir o que eu tenho que ouvir, e depois eu passo pelo meu filtro, trago aquilo que faz sentido, aquilo que não faz muitas vezes, ok. Cara, eu fui aprendendo, fui me desenvolvendo muito mais. Então isso é muito importante você dizer, acho que vale muito É fundamental. a E pena outra as coisa, pessoas entenderem isso também. isso é um problema gigantesco da nossa sociedade hoje, é não saber lidar com o diferente. Entendeu? Exatamente. Existem pessoas maravilhosas, com experiências incríveis, que pensam completamente diferente de mim. Uhum. Né? Então, se eu bloqueio isso e não dou nem a chance de escutar, eu estou
perdendo muito, né? Então, e nós vivemos em sociedade, eu tenho que aprender a conviver com pensamentos diferentes, com as coisas diferentes, até mesmo, não só para aprender, mas para afirmar aquilo que eu tenho. Porque E eu ia falar, quando eu escuto, eu sou desafiado nas minhas convicções, né? eu ia falar exatamente isso. Quando a gente escuta o diferente, quando a gente se permite ouvir o diferente, a gente cresce muito mais dentro daquilo que a gente acredita. Exatamente. Porque às vezes você escuta um negócio que a pessoa falou, você fala, não, mas espera aí, eu não acredito nisso. Como que dentro da minha crença eu refuto isso ou reafirmo a minha crença? E aí você vai atrás, você vai buscar, você vai conhecer. Cara, essa semana eu estava lendo um livro estoico, né, falando sobre, acho que era Epiteto, que ele mencionava muito frases de uma outra, vamos dizer assim, filosofia totalmente contrária àquele, né, aquele carregava ali do estoicismo. E aí uma vez perguntaram para ele, mas você menciona, né, essas coisas, falou, cara, até no contrário existe uma sabedoria. Se essa sabedoria ela faz sentido, não importa se é do lado oposto, né? Eu trago para minha realidade, ajusto ela e é um ensinamento. Se esse ensinamento ele é verdadeiro, qual o problema? Porque muitas vezes, né, Regis, a gente fala assim, não vou naquele lugar, não sei o quê. Às vezes a pessoa está falando a mesma coisa que está na palavra. A mesma coisa. Só que ele não menciona Jesus. E você olha e fala assim, cara, esse cara só não sabe o que ele está falando. Está escrito lá. Não é verdade? Não, e nós precisamos, e isso que é o tema do que nós estamos falando aqui, que é reconciliação, a nossa sociedade precisa se livrar dessa dicotomia louca, precisa se reconciliar, principalmente nisso, de enxergar no diferente, porque o respeito pelo diferente também faz parte. Não tem como se reconciliar com nada, se tu não houver respeito, entendeu? Exatamente, cara. Olha, e assim, ó, pra gente fechar, né, estamos chegando aqui na hora, eu queria saber assim, ó, como a gente acabou de dizer, né? Então, existe algum princípio, algum ensinamento, alguma coisa que você encontrou, né, na formação sistêmica, que você reconhece, por exemplo, nos ensinamentos cristãos, que você pode nos dizer assim, né, relacionado talvez à reconciliação, família, alguma coisa que você fala assim, olha lá, eu fui lá beber daquela fonte, né, com as minhas crenças, com a minha verdade, com a minha certeza, e descobri lá que existia algo que eu já vivia, ou que eu já sabia. Tem algo aqui que você pode compartilhar para a gente fechar essas perguntas e a gente ir para o nosso mito ou verdade? Claro, não, tem sim, por exemplo, assim, a força dos antepassados, né? Ali, por exemplo, assim, uma clássico e rápido, assim, fácil de alguém que está vendo aqui ou vai ver, ir lá e conferir, tá? No livro de Mateus, quando começa a genealogia de Jesus, entendeu? Ele diz assim, Jesus Cristo, filho de José, filho de Maria, filho de coisa e tal, filho de fulano, filho de ciclano, blá, 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 filho de Davi. Chegou até... Aliás, existem 3 tipos de genealogia de Jesus, né? Um que mostra ele como rei, outro ele como homem, né? Outro como servo, né? Então cada um mostrando a importância da genealogia dos antepassados, filho de coisas, até chegar a Davi. Por quê? Porque quando Davi foi rei, prometeram que do trono dele sairia o Messias. Então, lá em Davi, 1000 anos antes, houve uma promessa. E aquilo ultrapassou todas as gerações até chegar em Jesus Cristo, né? Então tá ali a genealogia, a força. E Jesus, e um dos títulos de Jesus é filho de Davi. Né? Então, isso mostra que sim, que nós também precisamos olhar para trás e entender que existe uma força, que nós recebemos algo que é importante, sim. É importante. Muito bom, muito bom. Meu amigo, nós temos um quadro novo aqui, desde alguns programas atrás, que é o mito ou verdade. Então, assim, eu vou falar alguma frase, uma afirmação, você vai me dizer mito, verdade, ou se você achar que não é uma coisa nem outra, você pode falar depende, e aí você explica um pouquinho. É tipo um ping-pong aqui mesmo. Vamos lá. Perdoar significa esquecer? Mito ou verdade? Mito. Boa. Para existir reconciliação, as duas pessoas precisam querer? Mito ou verdade? Depende. Mas verdade. Verdade? Verdade. Colocar limites também pode ser um ato de amor? Com certeza, verdade. Muito bom. Problemas familiares podem aparecer na nossa vida profissional? Verdade.
Isso acontece muito, né? Muito. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece com frequência. Uma pessoa pode usar o sucesso profissional para compensar conflitos emocionais? É verdade. E por último, existe incompatibilidade entre ser cristão e utilizar a visão sistêmica no desenvolvimento humano? Mito. Muito bom. Meu Muito. amigo, cara, assim, ó, eu estou muito feliz, né? A gente vai fazer aqui umas últimas perguntas que eu faço para todos os nossos convidados. São perguntas que são as mesmas e sempre Sim. sai um negócio assim bacana, né? Para a gente finalizar assim, ó. Primeiro, eu queria saber qual frase o Regis gostaria de ter ouvido lá no comecinho da carreira dele. No começo da minha carreira, no começo da minha carreira, não é a frase, mas assim, uma vez eu fiz uma entrevista eu reclamava muito que o meio interferia no meu desempenho. Uhum. E numa entrevista de emprego o cara disse assim, não, cara, depende de ti. Então, depende da gente. Existe algo, se a gente quer, ninguém para o cara que realmente quer. Muito bem. Regis, o ensinamento de um pai, do seu pai, ou de uma figura masculina, pode ser um professor, um avô, um colega, que você leva até hoje na sua vida profissional. Fio do bigode. Cara, eu adoro esse negócio, cara. Fio do Pois bigode. eu sou muito assim, sabe? E as pessoas às vezes falam, nossa, você é antiquado. E não sei, cara, mas isso é um princípio, cara. Princípio. Que é um negócio assim que, se as pessoas voltassem a entender o que significa o fio do bigode, eu acho que muitos dos nossos problemas estariam resolvidos como humanidade, assim, cara. Muito legal. E, Regis, o ensinamento de uma figura feminina ou da sua mãe que você leva até hoje, cara. Fazer bem feito. Chegar na tua mão, faz bem feito. Se tu vai fazer, se tu não tem nada para comer, só tem feijão, faz o melhor feijão do mundo, entendeu? Com mais amor. Não se prive de fazer porque tu não tem tudo que quer. É uma frase do Mário, parafraseando, né? O Mário Sérgio Cortella deve ter roubado da minha mãe, que é dizer assim, excelência é fazer o melhor com aquilo que eu tenho, entendeu? Então, fazer o melhor. Existe um livro que eu gosto muito, que é os quatro... Ai, meu Deus, fugiu o nome. Os quatro... Caramba! Os quatro princípios, algo assim. Os quatro compromissos. E um dos compromissos fala assim, faça sempre o seu melhor. Só que lá ele deixa muito claro que às vezes o seu melhor você vai ser 30%. Você vai dar 30% bem para fazer. Mas que o seu melhor dentro desses 30% seja bem feito. Amém. Né? Que é muito o que você falou. Cara, só tem feijão, então faça o melhor feijão que você pode fazer. E se, cara, se você entender isso, muitas coisas mudam. Aquela coisa que a gente falou, né, de olhar para si, olhar para o próximo. Cara, às vezes o próximo que você pode entregar é um ombro. Entrega o melhor ombro que você poderia entregar para essa pessoa. É o seu ouvido? Entrega o melhor ouvido para essa pessoa poder dizer. Se você vai entregar suas mãos para ajudar essa pessoa, que sejam as melhores mãos, né? É muito isso, cara. Regis, a gente gosta de café, claro, o nome do programa é esse, mas a gente também ama livros. Né? Eu sei que você também adora livros, lê bastante a Bíblia, eu também leio bastante. Qual livro você indicaria para quem está aqui nos ouvindo, seja para reconciliação, seja para a vida? Diga lá, um livro que você fala assim, não, esse aqui pode ser... Tem dois livros maravilhosos que mudaram a minha história. Assim. Esse é difícil de achar hoje em dia, mas talvez na internet seja mais fácil. Que é do Philip Yancey, um autor americano maravilhoso que tem, que o livro se chama assim, ó, O Jesus que eu nunca conheci. Por quê? Porque ele traz uma visão muito parecida com a série The Chosen que tem hoje, que é um Jesus empático, um Jesus que vive a vida real, né? Uhum. É um livro muito bom. Mas um livro assim, ó, que eu indico para hoje, que fala sobre a reconciliação, não fala diretamente sobre reconciliação, mas nos ensina muito, muito a simplicidade do dia a dia e como trabalhar isso. É do C.S. Lewis, que chama Cristianismo Puro e Simples. C.S. Lewis estava passando por algumas fases ali da história da vida dele, no meio da Segunda Guerra Mundial, e ele tinha que reconciliar dentro do coração dele um cristianismo histórico com um cristianismo verdadeiro do dia a dia no meio de uma guerra mundial. Né? E ele escreveu esse livro aí que chama Cristianismo Puro e Simples. Maravilhoso. Eu já pus aqui, já escrevi aqui para os dois para achar. E Regis, para finalizar, meu amigo, as perguntas de hoje e te agradecer muito
por tudo que você tem representado na minha vida, né, por você estar aqui comigo. Qual foi o melhor café da sua vida? E veja bem, não precisa ser o café mais delicioso, porque muitas vezes a gente teve um café incrível, né? Aconteceu alguma coisa que estava regado ali, às vezes um café horrível de uma máquina sem açúcar, aquela coisa tipo sem sabor ou com muito açúcar, mas aquele momento do café ele foi assim ímpar na sua vida. E claro que você possa nos compartilhar, né? Claro. Tem algum café que você fala assim, cara, aquele dia aconteceu isso, a gente estava assim, um café estava ali, para a gente encerrar esse programa? Cara, o melhor café da minha vida, ele não foi um, mas ele sempre acontece quando eu consigo tomar um café da manhã assim, ó, tranquilo, num lugar legal com a minha família, sabe? É o melhor café. Porque, assim como tu, eu sempre sonhei em ter uma família, sabe? E o café da manhã é um momento muito especial para mim. Eu gosto de acordar, de fazer o café. Eu acho que eu gosto de orar de manhã. Eu acho que de manhã a nossa mente está limpa, Eu sou sabe? da Tudo manhã de também. manhã é maravilhoso. Então, assim, ó, um café da manhã com a família é insubstituível. Muito bom. Cara, e ó, uma surpresinha para você. Eu queria que você imaginasse algo que você está intencionando. E claro, que você possa compartilhar também com a gente. E me dissesse, Jorge, ó, tô pensando isso, ou não sei, tô buscando isso e tal. Eu vou tirar uma carta sistêmica Tá, e nós vamos conversar para finalizar e abraçar todos aqui que participaram. Lembrando que essa live ela vai ficar no meu Instagram por 24 horas. Depois eu subo ela lá na plataforma da comunidade. Você tem um acesso livre e gratuito, não só esse programa maravilhoso com o Regis, mas todos que passaram e todos que virão também. Depois é só ir lá nos meus destaques e fazer um cadastro simples, gratuito, e você vai ter acesso a tudo isso. Regis, vamos lá. Tem alguma coisa que você poderia compartilhar para a gente tensionar aqui? claro. Nós estamos desenvolvendo, já está bem quase terminado, o nosso método de casais, que chama Três Dobras, né? Sim. Então, a gente crê que é algo que nasceu no coração de Deus, porque a minha esposa também é terapeuta, então são terapeutas falando com casais, e isso é uma coisa que Legal. não tem muito, né, assim, não existe muito, e é um lugar de escuta diferente, quando um casal atende um casal, né? Então a gente tem muita expectativa com isso, a gente está botando muito amor muito nesse método, assim, para que atinja muitos casais, e a gente vê que isso já tem feito diferença na vida de algumas pessoas, e a gente quer que isso se multiplique. Muito bem. Então vamos olhar para esse método. Eu já te falei que vamos fazer um evento aqui em Dayatuba para casais. Vamos desenrolar esse meio de campo Vamos aí, sim. vamos trazer o método Três Dobras para cá também. Acho que vai fazer muito sentido. Então vamos lá. Não importa o que aconteceu, você tem o direito de recomeçar. Olha só, que legal. Viu só? Então assim, eu acho que é muito nesse lugar, sabe? O que me vem muito assim, Regis, é que é esse recomeço, né? Então assim, acho que esse método ele vai funcionar muito como um recomeço para as Amém. pessoas. Então, é lembrar disso, é lembrar que independente dos desafios que vão vir, dos dedos apontados, dos julgamentos, né? Quem somos nós, né, para falar alguma coisa se julgaram até o nosso Jesus, né? Então, cara, é seguir. Eu tô louco para conhecer a sua esposa, para conhecer a sua família. A gente vai fazer esse negócio acontecer. Como eu te falei, eu vou dar um jeito da gente fazer esse evento com a minha esposa também, nós quatro aí, trazendo mensagens, né, importantes para as pessoas, para as famílias. Eu acho que quando um casal, né, um relacionamento, ele está construído, né, em valores, né, em Cristo que a gente acredita, em bons princípios, não precisa ser perfeito, porque nós não somos assim e não seremos, né? Mas a gente consegue transbordar, a gente consegue alcançar, a gente consegue dar uma pausa, né, nos problemas das pessoas muitas vezes para elas abrirem os ouvidos, começarem a pensar diferente. Então o método Três Dobras tenho certeza que está abençoado, né? Amém. Vai prosperar. Eu já te falei, vai chegar aqui em Amém. Dayatuba. É isso aí. Então, Se estamos vai aí. chegar aqui em Dayatuba, daí do sul, já é um princípio, pode chegar a muito mais lugares, né? Hoje em dia, com a tecnologia, pode chegar
em qualquer lugar desse planeta. Então, olha, é isso, cara. Para mim, assim, tá muito, muito tranquilo dentro do meu coração aqui que recomeçar vai ser um método de recomeços para você, né, levar para todo mundo, para as pessoas que precisam, para as pessoas que precisam e não sabem que precisam, muitas vezes, porque eu costumo dizer assim que recomeçar, tem até uma plaquinha ali, ó, que fala isso, uma frase que eu digo assim, força, porque recomeçar é muito mais nobre do que desistir. É verdade. E muitas vezes você tá aí, ó, um passo de recomeçar algo na sua vida, mas tá tão perdido, tão, né, assim, com falta, né, de Cristo e tudo aquilo que a gente acredita dentro do seu coração, que tá muito mais fácil desistir. Daí quando a gente recomeça, imagina se aquele menino lá atrás, 14 anos, não tivesse recomeçado, tivesse desistido. Olha só, 2026, olha o que nós estamos falando, olha o que nós estamos dizendo, olha o que nós estamos buscando. Então eu digo isso porque também, cara, parecendo ou não, eu tinha meus 15 anos ali quando eu pensei realmente em deixar esse plano, vamos dizer assim, e graças a Deus eu não fiz isso. E olha aqui onde nós estamos, olha os frutos que nós demos. Então, assim, método 3 dobras está abençoado. Amém. Cara, agradecer. Eu que agradeço. Passamos aí alguns minutinhos, peço desculpas, mas o papo está maravilhoso, delicioso. E eu vou abrir espaço para você falar o que você quiser, falar de você. Eu vou marcar o Regis aqui nas postagens, né, no meu perfil, nos meus stories. Tenho certeza, se você mandar uma mensagem para o Regis, se você tiver aí com alguma questão, seja ela de relacionamento, seja ela pessoal, se você está precisando reconciliar com alguém, reconciliar consigo mesmo, mande uma mensagem para o Regis, mande uma mensagem para mim, a gente responde as pessoas, né? Ninguém vai sumir, né, Regis? Ninguém vai sumir. E é isso, meu amigo. Obrigado mais uma vez. Deus te abençoe sempre. Eu que agradeço. Eu que agradeço. E hoje em dia, o que eu queria deixar aqui? Primeiro que, por mais difícil que seja o caminho, tem um carpinteiro que pode ajudar, né? O filho da Maria, o cara é especialista em endireitar pau que nasce torto, que dizem que nasceu torto. O carpinteiro, nunca ninguém cruzou o caminho dele e permaneceu sendo o mesmo. Então, se deixe encontrar, né? E a segunda coisa é intenção e presença, né? Eu marquei isso aqui, cara, intenção e presença. Né? Quer mudar a tua história? Intenção e presença. Isso vai fazer toda a diferença. Regis, uma semana abençoada para ti. Para ti também, cara. Uma vida longa, vamos nos falar, vamos começar sim. a tirar esse projeto do papel, porque surgiu hoje. Então, diante de Cristo, eu acho que as coisas vão acontecer. Amém. Com certeza. Vai depender muito mais de mim e de você do que qualquer outra coisa. Então, como nós somos fazedores, servidores, tenho certeza que isso vai acontecer. Então, vamos botar isso para rodar. Bem, segunda semana de setembro, eu acho que estou por aí, por Campinas. Segunda semana vamos nos falar, vamos tomar aquele cafezinho. Amém. E, ó, precisando de mim, meu amigo, você pode contar. Pode deixar. Né? A amizade como a nossa é aquela que pode ser acontecer. Pode tempestade que for, o tempo que for, quando a gente se encontra, parece que foi ontem. Amém. Foi assim recentemente e vai ser assim para a eternidade. Conte comigo. Obrigado para você que participou. Tamo junto. Ótima quarta e até a próxima semana. Um abraço. Deus abençoe.